Acompanhe agora a leitura da lição 7 da revista Lições Bíblicas CPAD Classe Adultos, referente ao primeiro trimestre de 2026, sob o tema geral: A Santíssima Trindade, o Deus único revelado em três pessoas eternas. Lição 7, 15 de fevereiro de 2026. Título da lição: A Obra do Filho. Texto áureo. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome. Filipenses 2, 9. Verdade prática. A humilhação voluntária de Cristo, sua obra redentora e sua exaltação gloriosa revelam que somente Ele é digno de toda adoração e obediência. Leitura bíblica em classe. Filipenses 2, 5 a 11, Hebreus 9, 24 a 28. Filipenses 2. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. 6. Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. 7. Mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. 8. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. 9. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome. 10. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. 11. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Hebreus 9. 24. Porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer, por nós, perante a face de Deus. 25. Nem também para si mesmo se oferecer muitas vezes, como o sumo sacerdote cada ano entra no santuário com sangue alheio. 26. Doutra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo. Mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. 27. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o esperam para a salvação. Introdução. Jesus Cristo é o Filho eterno de Deus, que assumiu a forma humana, viveu uma vida sem pecado, morreu em nosso lugar e ressuscitou vitoriosamente. Sua missão abrange não apenas o perdão dos pecados, mas a revelação do caráter do Pai e a restauração de toda a criação. Esta lição visa apresentar a profundidade da obra do Filho em três dimensões: sua humilhação, sua redenção e sua exaltação. 1. A humilhação voluntária do Filho. 1. A submissão de Cristo. Paulo exorta a igreja de Filipos à unidade e à humildade, Filipenses 2, de 1 a 4. O apóstolo adverte aqueles irmãos a terem a mente de Cristo, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, Filipenses 2, 5. O termo grego traduzido como sentimento é phroneo, que também pode significar modo de pensar e disposição mental. Dessa forma, os crentes devem assumir o mesmo modo de pensar e viver que foi demonstrado por Cristo, 1 João 2, 6. Refere-se a uma consciência moldada pela humildade, amor e obediência, João 13, 15. Imitar a mente de Cristo significa renunciar ao egoísmo, buscar o bem do próximo e viver para a glória de Deus, Romanos 12, 2. Como cristãos, somos chamados não apenas a crer em Cristo, mas a pensar e agir como Ele. Mateus 11, 29. 2. O esvaziamento de sua glória. O apóstolo recorda que Jesus, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Filipenses 2, 6. Sendo ele igualmente Deus, compartilhando da mesma natureza do Pai, João 1, 1, preferiu privar-se de seus direitos, não da sua divindade.
Trata-se de um contraste com o primeiro Adão, que almejou ser como Deus, Gênesis 3, 5, enquanto Cristo, o segundo Adão, sendo Deus, preocupou-se com o bem-estar dos outros, Filipenses 2, 4b. Essa realidade é confirmada quando Jesus aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, Filipenses 2, 7a. Isto é, esvaziou-se voluntariamente, grego kenosis, assumindo a natureza humana na forma de servo, Filipenses 2, 7b, Hebreus 4, 15. Isso não significa a perda de sua divindade, mas a renúncia da glória que ele possuía na eternidade com o Pai, João 17, 5. 3. Obediência sacrificial até a cruz. A obediência de Cristo foi plena, desde a encarnação até o Calvário. Na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz, Filipenses 2, 8. Ele desceu à condição mais humilde e morreu como servo, 2 Coríntios 8, 9. Em obediência ao Pai e em favor dos pecadores, submeteu-se à humilhação da cruz, Hebreus 12, 2. Revela a Escritura que o primeiro Adão trouxe condenação pelo pecado, e Cristo, o segundo Adão, trouxe justiça por meio de sua perfeita obediência, Romanos 5, 19. Essa verdade ratifica que a obra redentora do Filho está fundamentada na obediência completa de Cristo ao Pai, João 6, 38. A nossa salvação é resultado dessa obediência e não de nossos méritos, Efésios 2, 8, 9. Assim como Cristo, devemos obedecer à vontade do Pai, Romanos 12, 1. 2. A obra redentora do Filho. 1. A ineficácia do sacerdócio levítico. O sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos uma vez por ano, no dia da expiação, Yom Kippur, levando sangue alheio, o sangue de animais, para fazer propiciação por seus próprios pecados e pelos do povo. Levítico 16, 11 a 15. Esse sacrifício era repetido anualmente porque não era suficiente para remover o pecado. Hebreus 9, 25. O sumo sacerdote terreno era uma figura, tipo, de Cristo, que é o real e eterno sumo sacerdote. Hebreus 2, 17. O santuário terreno era uma sombra. Hebreus 8, 5. Mas Cristo entrou no céu mesmo para interceder por nós diante do Pai. Hebreus 8, 1, 2. A entrada única de Cristo no santuário com seu próprio sangue nos assegura uma eterna redenção. Hebreus 9, 12. Por ser imperfeito, o sacerdócio levítico foi substituído por um superior, o sacerdócio de Cristo. Hebreus 7, 23, 24. 2. O sacrifício único e suficiente. Na antiga aliança, ofereciam-se sacrifícios continuamente pelo pecado por causa da ineficácia dessas ofertas. Hebreus 9, 25, 10, 1, 4. Diferente do sistema levítico, a morte de Jesus foi definitiva, completa e eficaz. Assim também, Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos. Hebreus 9, 28a. A expressão uma vez, grego rapax, indica que não há necessidade de repetição. O que ele fez é perfeito e eterno. Hebreus 10, 10. A salvação não é por causa dos méritos ou rituais, mas ela é plena e gratuita, alcançada pela fé na obra consumada de Jesus. João 19, 30. Cristo, ao morrer, rasgou o véu que separava o homem da presença de Deus. Mateus 27, 51. Não há outro meio de salvação, nenhuma outra oferta, nenhum outro nome. Atos 4, 12. O Calvário é suficiente, Jesus é tudo. 3. A substituição vicária. A expressão vicária vem do latim vicarius, que significa em lugar de outro. A substituição vicária é inseparável da justiça divina. Romanos 3, 26. O pecado não pode ser ignorado e precisa ser punido. Romanos 5, 21. Em virtude disso, Deus não poupou seu próprio Filho, mas o entregou para morrer em nosso lugar, assumindo sobre si a penalidade que nos era destinada.
Romanos 8:32. No sistema sacrificial da lei, os animais oferecidos tipificavam essa substituição, mas não removiam o pecado. Hebreus 10:4. Em Cristo, o Cordeiro de Deus, a substituição é perfeita e definitiva. Na consumação dos séculos, uma vez se manifestou, para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Hebreus 9:26b. Assim, em adoração, devemos viver para Cristo que por nós morreu. 2 Coríntios 5:15. 3. A exaltação gloriosa do Filho. 1. Recebido à destra do Pai. Após sua humilhação voluntária, o Filho foi entronizado nos céus com glória eterna, pelo que também Deus o exaltou soberanamente. Filipenses 2:9a. A exaltação de Cristo está ligada à sua obediência perfeita. Filipenses 2:8. O verbo exaltou, grego hiperipsosen, denota uma elevação acima de toda medida. Cristo não apenas venceu a morte, mas foi exaltado à posição suprema no universo. Ocupou o lugar de honra à destra do Pai, símbolo de autoridade, glória e soberania. Hebreus 1:3. Estar assentado ali expressa o reconhecimento divino da obra completa do Filho. João 17:4-5. Cristo não apenas voltou para o céu, ele assentou-se no trono. Apocalipse 3:21. Sua exaltação garante nosso acesso à presença de Deus. Ele intercede por nós. Romanos 8:34. E reina como Rei dos Reis. Apocalipse 19:16. 1. Um nome acima de todo nome. Cristo recebeu de Deus Pai um nome que é sobre todo nome. Filipenses 2:9b. Na Bíblia, o nome carrega o sentido de caráter e autoridade. Dessa forma, dizer que Cristo recebeu um nome sobreexcelente, a Escritura afirma que nenhuma autoridade, seja visível ou invisível, se compara ao seu poder e posição. Efésios 1:21a. Isso significa que Cristo foi exaltado acima de toda a eminência do bem e do mal, e de todo título que se possa conferir nessa era e também no porvir. Efésios 1:21b. Não existe poder algum que seja maior e nem mesmo igual ao poder de Cristo. 1 Pedro 3:22. Portanto, o nome de Jesus não é apenas um símbolo de fé, mas uma fonte real de autoridade espiritual. O Senhor delegou à Igreja o uso de seu nome para curar, libertar, pregar e vencer as forças do mal. Marcos 16, 17, 18. 3. Soberania universal e retorno triunfal. A Escritura revela que todas as criaturas se curvarão diante do nome de Jesus. Filipenses 2:10. Essa verdade aponta para a plena soberania de Cristo. Atos 2:36. A confissão universal de que Jesus Cristo é o Senhor se dará de duas maneiras: voluntária, por aqueles que creem e servem a Jesus como Salvador, Romanos 10:9-10, e compulsória, por aqueles que o rejeitaram, mas que o reconhecerão em juízo, Romanos 14:11 e Filipenses 2:11. Hebreus completa a visão escatológica da soberania de Cristo, afirmando que ele voltará para levar para si os que o esperam. Hebreus 9:28. Essa vinda será em glória, poder e juízo. Mateus 24:30. Sua glória será reconhecida por todos, para salvação ou para condenação. Ele voltará, triunfante, para buscar a sua igreja e reinar eternamente. João 14:2-3 e Apocalipse 11:15. Conclusão. A obra do Filho é completa, suficiente e gloriosa, da humilhação à exaltação. Ele se humilhou para nos salvar, ofereceu-se em sacrifício vicário para nos redimir e foi exaltado para governar eternamente. Como igreja, somos chamados a viver em comunhão com essa verdade, aguardando o retorno do nosso Senhor e Salvador. Vivamos como servos daquele que nos serviu com sua vida e nos salvou com seu sangue.